Amanhã, quinta-feira, às 7 horas da noite, teremos o confronto entre Vasco e Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Um jogo que o Vasco precisa dar uma resposta para o seu torcedor. São 3 jogos no Brasileirão, 1 empate e 2 derrotas do Vasco. É o primeiro jogo do Vasco sem o Fernando Diniz e quem comandará é o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni. E o Vasco deve ter mudanças no seu time titular para essa partida. Mudanças que podem ser muito significativas para o Vasco conseguir um resultado lá em São Paulo e voltar bem aqui para o Rio de Janeiro mais tranquilo para o clássico diante do Fluminense. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais vão ser essas mudanças, as formas no qual o Bruno Lazzaroni pode escalar o time do Vasco. É muito importante que tu deixe o like aí no início do vídeo, que tu hype esse nosso conteúdo. E se tu quiser comprar qualquer produto aí do Vasco, camisa, essas novas da Nike que lançaram, é só você clicar nos produtos que estarão aparecendo no decorrer do vídeo, dá uma conferida, tem alguns produtos que estão já ficando em promoção, caindo no preço e tudo mais, só dá uma conferida e clica aí, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar amanhã o time do Santos na Vila Belmiro. Neymar deve jogar esse jogo, então assim, é algo que o Vasco pode até se aproveitar. O Vasco pode aproveitar do fato do Neymar estar em campo para colocar mais intensidade nessa partida. Neymar é um jogador de muita qualidade técnica, diferenciado, pode decidir o jogo a qualquer momento, mas é um jogador que se torna um homem a menos na marcação para o time do Santos. Se o Vasco for esperto, vai aproveitar essa lacuna. Vamos lá. O Vasco amanhã terá com certeza Léo Jardim como seu goleiro titular. Na lateral direita teremos a manutenção do Paulo Henrique também no time titular. E aí devemos ter alguns embates interessantes aqui para o Paulo Henrique na fase defensiva. Mas ele vai ter uma importância ofensiva muito grande também para esse Vasco, que eu vou te explicar daqui a pouco. Na zaga, tem a expectativa da volta de Carlos Cuesta. Se ele estiver inteiro fisicamente, ele deve retornar. O Cuesta treinou normalmente nessa segunda-feira, nessa terça-feira também e nesta quarta-feira. Então, provavelmente o Cuesta voltará à lista de relacionados do Vasco. Se ele não voltar, porque vai ser poupado para o clássico contra o Fluminense no final de semana. Mas também existe uma forte chance do Alan Saldívia jogar como titular essa partida. Ele fez um bom jogo diante do time do Fluminense. O Saldívia é um zagueiro de boa qualidade técnica, então assim, jogando com este ou Saldívia eu não vejo mudando muito o nível. Cada um tem suas características mais fortes, mas são dois bons zagueiros, tanto Cuesta como Saldívia. Eu iria de Saldívia nesse jogo, até porque o Cuesta perdeu a última partida, dá uma segurada na parte física dele, sentiu dores, incômodos no joelho, então eu iria de Saldívia para esse jogo. Ao lado, jogando pela esquerda, teremos com certeza Robert Renan atuando no time titular. É um zagueiro muito jovem que ainda tende a evoluir, o Robert Renan. Na lateral esquerda teremos grande novidade. Cuiabano com certeza estará entre os relacionados do Vasco para essa partida diante do Santos. A dúvida é se ele vai jogar com o Piton de titular ou já vai lançar o Cuiabano de titular para essa partida. Também tem a possibilidade do Puma Rodrigues jogar pela esquerda, só que eu iria ou de Cuiabano ou de Piton para esse jogo, cara. Ele é realmente com o lateral de esquerdo mais de origem para essa partida. Mas a grande novidade é que o Cuiabano com certeza estará entre os relacionados com chance de jogar no time titular já esse jogo. Se o Cuiabano não começar de titular, provavelmente no decorrer da partida ele deve ganhar alguns minutos também. Mas o Cuiabano, cara, estava inteiro fisicamente. O Cuiabano só estava ganhando um pouco mais de força física para o restante da temporada, até para não correr nenhum risco de lesão. No meio de campo, o Cauã Barros com certeza será titular do time do Vasco. E temos outra dúvida, por quê? Quem jogou o último jogo foi o Tietê, mas ele só jogou porque o Thiago Mendes estava machucado. Ao que parece, o Thiago Mendes treinou normalmente também durante a semana e deve ser relacionado para esse jogo diante do Santos. Se o Thiago Mendes estiver em plenas condições físicas, sem dores, com certeza ele será titular. Naturalmente, o Tietê vai ser titular. O Vasco tem poucas opções de segundos volantes, né? Tem o JP, tem o Tietê, mas não tem grandes opções. Tem o Hugo Moura também, mas aí o Hugo Moura já é mais um primeiro volante, já mudaria muito as características. E a grande novidade do Vasco está do meio para frente. Isso porque o Marino chegou a treinar entre os titulares em algumas atividades feitas pelo técnico Bruno Lazzaroni. Então existe essa expectativa do Nuno Moreira ir para o banco de reservas nesse jogo contra o Santos e o Marino ganhar uma oportunidade no time titular. O que é que muda? O Marino é um jogador de muito mais intensidade. Já deu pra gente perceber que o Marino é um jogador que gosta muito de ter a posse de bola. É um cara que gosta da jogada individual, é um jogador inteligente, de boa qualidade técnica, e eu acredito que em breve o Marino vai conseguir se soltar e ele vai conseguir fazer a mesma diferença que o Andrés Gomes fez lá na esquerda, só que na direita. E aí o Vasco vai ter dois jogadores de muita qualidade, força e velocidade pelos lados do campo. Para jogar realmente como ponta, eu acho o Marino
melhor do que o Nuno para essa função. E aí, é claro, que é questão de tempo para ele se entrosar com o Paulo Henrique, porque o Marino traz muita jogada para esse meio espaço aqui por dentro, e o Paulo Henrique ultrapassa demais. Se eles encontrarem o time e o entrosamento correto para fazerem essas jogadas de ultrapassagem, tipo o Marino segurar a bola, trazer por dentro e abrir corredor pro Paulo Henrique, pode ser que dê muito certo pro Vasco. Então é algo a ser treinado também, uma jogada que pode ser muito forte. Então existe essa expectativa do Marino ganhar essa oportunidade como titular. Ao lado dele vai jogar outro colombiano, que é o Johan Rojas por dentro. Johan Rojas é um dos jogadores de maior qualidade técnica desse elenco do Vasco. Um jogador muito habilidoso, um jogador que faz jogadas diferentes, que joga por dentro, que faz o jogo do Vasco rodar e acontecer. Então é um jogador extremamente importante para o Vasco conseguir esse resultado, o Rojas. E aí na esquerda, Andrés Gomes com certeza será titular. Andrés Gomes, também jogador de 1 contra 1, a vitória do Vasco passa muito por esse trio de colombianos. Se jogar o Marino, o Rojas e o Andrés Gomes, esses 3 colombianos provavelmente trarão um ótimo resultado para o Vasco lá de Santos. São 3 jogadores que estão na pré-lista de convocados pela seleção da Colômbia, já visando Copa do Mundo, além do Cuesta também. Então o Vasco tem 4 jogadores que tem grande chance de estarem na Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. Então assim, aqui no Brasil é desconhecido muitos deles, não é tão comentado, mas são jogadores de muito talento e muita qualidade técnica, jogadores de muita força física, jovens e com muito futuro pela frente, esses 3 jogadores. Esse trio de meias do Vasco eu acho que vai dar muito certo. O Marino, Rojas e o Andrés Gomes, esses 3 jogadores juntos vão se entender demais. E vamos iniciar lá na frente Spinelli, que será titular nesse confronto. O Brenner deve iniciar por enquanto no banco de reservas e ficar como uma opção para o decorrer da partida. É muito importante que você tenha isso, né? Elenco. Por exemplo, o Spinelli não tá bem no jogo, coloca o Brenner. Cansou, coloca o Brenner. Então assim, é sempre importante você ter opções no teu banco de reservas que possam decidir o jogo ou mudar a partida. Mas essa é a provável escalação do Vasco para amanhã. As únicas ressalvas realmente são o Thiago Mendes e o Cuesta, que ainda não está confirmado que vão estar entre os relacionados, mas provavelmente estarão. Se não forem relacionados é porque vão ser poupados realmente para o clássico de domingo. E o Cuiabano vai estar entre os relacionados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!